Olá a todos que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com um novo episódio do programa Super Dicas, voltado para aqueles que estão participando ou vão participar desse concurso para a Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. Como vocês já sabem, estou entrevistando professores de todas as disciplinas que cairão na prova para policial penal, para que eles possam aí orientar os estudos e a preparação dos candidatos. No episódio de hoje, vamos falar sobre a disciplina de Direito Processual Penal, que contará aí com 6 questões na prova da Polícia Penal da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a CEAP-RJ. Para fazer uma análise aí do conteúdo programático, traçar um raio-x do perfil da banca organizadora e apontar aqueles assuntos com mais chances de cair na prova, eu trago aqui ao programa Super Dicas o nosso professor Patrick de Paula. Professor Patrick, muito obrigado por ter aceito o convite aí de participar do programa Super Dicas e vir aqui orientar os estudos dos candidatos aí do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Ô, meu grande amigo Luiz Fernando, é uma honra fazer parte dessa nossa entrevista e poder passar essas dicas tão necessárias aos candidatos para o concurso da Polícia Penal. Estou à disposição para esclarecer todas as questões e tudo aquilo que for necessário relacionado ao processo penal. Show de bola, mestre. Mas antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, eu quero aqui mais uma vez deixar aqueles 2 recados básicos que eu tenho dado em todos os vídeos aqui do Super Dicas. O primeiro é que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para esse concurso de policial penal da Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP-RJ. Para você obter todas as informações, ligue agora mesmo para 21 39 70 10 15. E aquele recado também que eu sempre deixo para todo mundo é para que se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja um inscrito, e aproveite e deixe seu like aqui nesse vídeo. Tá legal, pessoal? Assim vocês vão estar fortalecendo o canal, assim vocês vão estar fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai chegar aí a mais pessoas interessadas em participar desse concurso. Aproveite também, deixe seus comentários aqui, o professor vai poder ali depois responder a alguma dúvida de vocês, ou a nossa equipe pedagógica também responderá a qualquer dúvida que vocês tenham, tá legal? Vamos então agora iniciar o nosso bate-papo com o professor Patrick. Mestre, vamos então falar primeiro aí sobre o conteúdo programático de processo penal do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. E aí, é um programa onde a banca pegou leve ou ela caprichou aí no conteúdo, né? Bom, Luiz Fernando, vou ser sincero para você, a banca pegou um pouquinho pesado, não pegou leve não, porque ela trouxe um conteúdo bastante extenso, foi uma surpresa para nós, esperávamos que tivesse um conteúdo mais enxuto, com algumas questões específicas, com alguns temas específicos, no entretanto, eles acabaram cobrando alguns temas mais elaborados, então nos surpreendeu, com toda certeza. O que se destaca aí como surpresa dentro do conteúdo programático? Bom, como surpresa, eu tenho uma questão relacionada à ação penal, porque, a meu ver, a banca iria cobrar apenas a parte ali de inquérito policial, alguma coisa de prisão, mas a banca trouxe aí um assunto bastante complexo, que seja a ação penal, então isso me surpreendeu bastante. Perfeito, mestre. E qual é a melhor forma de estudar a disciplina de Direito Processual Penal, sabendo que a prova está agendada para o dia 23 de fevereiro? A gente tem aí mais ou menos 3 meses até a aplicação da prova, né? Qual é a melhor forma? Qual é a forma mais eficiente de estudar essa matéria, principalmente aí para aqueles que ou nunca viram a disciplina ou que estão retomando os estudos agora, que acabaram de iniciar os estudos para esse concurso da Polícia Penal, ou seja, ou que iniciaram há pouco tempo, ou que estão iniciando agora. Como estudar de forma eficiente essa disciplina? Bom, Luiz Fernando, eu sugiro que o candidato foque bastante em letra de lei, tá? Que o candidato foque na questão vinculada à lei de processo penal, ou seja, o Código de Processo Penal, foque nos assuntos específicos lá de inquérito, de prisão, letra de lei. Essa banca é uma banca de ponto de interrogação, nós não sabemos de fato até que ponto ela vem a cobrar, se ela vai abordar algum assunto relacionado à jurisprudência, alguma doutrina. Então, o que eu recomendo ao candidato é focar bastante em letra de lei,
praticar diversos exercícios, diversas questões, para ele conseguir entender a forma de como se aplica o conteúdo nas questões. Tem como fugir da decoreba nessa letra de lei, na hora de estudar a letra de lei, ou não, mestre? É decorar mesmo que está ali no código ali, copiar, escrever para você tentar decorar, ou você acha que tem alguma estratégia mais eficiente? Não, sim, é verdade. A letra, assim, essa questão da decoreba é o ponto primordial, mas eu sugiro que o aluno faça também mapas mentais, isso é muito importante, que desse mapa mental ele consegue destrinchar aquilo que está previsto na lei. Quanto mais ele lê, quanto mais ele escreve, mais ele consegue decorar e tem uma probabilidade gigantesca de conseguir êxito na questão. Legal. Imagina, então, assim, fundamentar. Acho que a tática é essa, digamos, né? Digamos assim, tentar estudo teórico, realização de exercícios, né? Sim, E sim, tentando verdade. criar aí os mapas mentais para você tentar fixar melhor esse conteúdo, Sim, correto? Mas, verdade. assim, a matéria de direito processual penal, ela precisa e deve ser estudada em conjunto com o direito penal ou elas podem ser estudadas de forma independente? Não, ela deve ser estudada em conjunto, são assuntos conexos, tá? Na verdade, esse processo penal, o que nós temos? Nós temos ali a prática do direito penal, que é a proteção de bem jurídico de maior relevância, e toda vez que há uma violação desse direito penal, entra o processo penal, onde o Estado ele vai intervir naquele conflito para dizer o direito. Resumo, eu sugiro que sempre são assuntos conexos. Eu tenho um processo penal conexo com o direito penal. Então é sempre bom um aluno estudar os dois assuntos em conjunto. Por exemplo, assim, na hora de montar o seu cronograma para estudar em casa, né? Aí de repente o candidato vai estudar 2 disciplinas por dia. Estuda direito penal e processo penal. Então, no mesmo dia, é melhor fazer isso do que intercalar? Não, exatamente. Sugiro fazer sempre no mesmo dia, separar 2 horas, 3 horas para uma matéria, mais 2, 3 horas para outra matéria, porque são assuntos conexos, são assuntos interligados. Perfeito. O edital traz uma ordem aí dos assuntos de processo penal que vão cair, que estão aí no conteúdo programático, que podem cair na prova, né? Essa ordem que a banca colocou no edital é uma boa ordem de estudos ou você sugere que o candidato um outro tipo de ordem de estudo? De repente, sei lá, em vez de iniciar pelo tópico 1, 2, 3, começa pelo 3, 2, 1. Como é que você sugere? Não, eu sugiro que siga a ordem cronológica, porque esse processo penal, nós temos essa prática de atos processuais interligados. Então, o estudo nada mais é do que uma ordem cronológica. Tá? Então, ele estuda esse primeiro tema, que vai fazer junção com o segundo tema e com o terceiro tema, e assim sucessivamente. Então, essa ordem cronológica é o mais correto e o mais adequado para esse estudo. A banca já fez isso, já deixou na ordem certinho, então. Perfeito, exatamente. Beleza, mestre. E aí, uma pergunta assim, que tem feito também para todo mundo, é se a banca, a COSEAC UF, ela tem um acervo grande de questões de direito processual penal. A gente não vê a COSEAC UF fazendo um concurso para a área de segurança pública, né? Sim, Que é onde costuma cair mais direito processual penal, né? Ou então exatamente. concursos da área judiciária, né? Digamos assim, concursos para juiz, para técnico judiciário, analista judiciário. É uma banca que tem ou não muitas questões de direito processual penal? Não, infelizmente não temos. Esse é o grande desafio para o aluno, principalmente que vai fazer esse concurso específico, porque como não é uma banca que está acostumada a fazer esse concurso de segurança pública, vem um ponto de interrogação. Como vai ser abordado esse tema? Então, isso é um desafio para os alunos. Mas, assim, o pouco que eu consegui analisar dessa banca, eu consegui identificar que eles ficam presos a essa A letra questão da lei. vinculada à letra da lei. Exatamente. Então, assim, a sugestão é estudar o conteúdo de forma cronológica, com essa letra de lei, e fazer questões de outras disciplinas. Porque eu sempre falo assim, é treinamento duro, combate fácil, né? Então, quanto mais questões o aluno fizer, com mais facilidade ele vai ter para responder. Embora tenha poucas questões, os candidatos têm que priorizar
A primeira, a resolução de questões da própria banca, correto? Da Sim, COSEAC perfeito, UF. perfeito. Quais outras bancas, quais questões de outras bancas os candidatos podem utilizar após esgotar todo esse acervo de questões de direito processual penal que a COSEAC tem? Quais outras bancas se assemelham aí à COSEAC? Eu sugiro fazer questões da FCC, da Cisgran Rio. Então, assim, são bancas que já estão acostumadas com determinados concursos que o candidato vai encontrar com mais facilidade questões de processo penal com esses temas específicos. A FGV, por exemplo, realizou concurso para a Polícia Civil e para a própria Polícia Militar. Agora, há pouco tempo. Sim, é uma excelente banca também, a FGV, é uma excelente banca. E é uma banca também que se equipara, né? Porque quando a gente está falando de COSEAC é uma banca vinculada à UF, né? Então a gente tem a FGV, então também é uma excelente banca para os alunos buscarem essas questões. Perfeito. Então vale a pena fazer as provas ali da Polícia Penal, da Polícia Militar e da Isso, Polícia da Civil, Polícia que já Civil. foram realizadas aqui no Rio de Janeiro, né? Perfeito. Muito, muito bom, mestre. Mas você especificamente, o que você está esperando do nível de prova da COSEAC UF? Você acha que vai vir com um nível fácil, um nível mediano, um nível alto, um nível de fácil para mediano, de mediano para alto? O que você está aí pensando em relação a essa prova? Assim, é uma caixinha de surpresa, né? Mas eu acredito que a pegada virá igualzinho do concurso da Polícia Militar, que foi uma prova de médio para difícil, não é uma prova difícil, também não é uma prova muito fácil, mas vai vir aquela questão mediana que vai fazer o candidato pensar um pouquinho para conseguir obter êxito. Você falou que a banca aí pelo que você analisou até o momento, é uma banca que traz questões literais. Mas você acredita que, de repente, a banca aí pode criar, até por ser um concurso de cargo de nível superior, né? Ao contrário da PM, que é um cargo de nível médio. Aliás, a Polícia Penal era um cargo de nível médio também, né? Sim, perfeito. Mas passou Era de nível nível superior. médio e passou agora para nível superior. Você acha que, de repente, a banca pode, de repente, aí fugir um pouquinho, às vezes, dessa literalidade, tentar criar questões mais elaboradas, colocando candidatos em situações práticas, e aí ele ter que aplicar o conhecimento de processo penal para resolver essas questões? Não, eu acredito que não, Luiz Fernando. Assim, se porventura fugir dessa regra, ele vai fugir não para questões práticas, tá? Mas ele vai fugir assim para, de repente, um entendimento do Supremo, uma determinada súmula específica, e de repente, se fugir, vai fugir nesse caminho. Então acha que pode, de repente, vir cobrar jurisprudência, súmulas? Sim, se fugir, foge para esse caminho. Perfeito. Tá? Mas é um caminho específico assim de súmula, de jurisprudência, mas não algo tão aprofundado. É algo que já está sedimentado, que já está previsto, que os alunos que porventura já vêm estudando, os alunos que estão iniciando o estudo, ele consegue entender essa aplicabilidade. Mestre, e quais são aqueles assuntos assim que você acredita assim que tem mais chance? Você falou, o conteúdo é grande, mas Sim. só vamos ter 6 questões, né, na prova. Então, praticamente vai ser muito improvável da banca conseguir, né, abarcar todos esses assuntos, né, dentro do conteúdo na prova, do conteúdo programático na prova. Então, assim, quais são aqueles assuntos assim que você acredita que o candidato precisa se debruçar com mais tempo, né, dar uma atenção maior, porque são assuntos recorrentes em provas de concurso para a área de segurança e que até mesmo você já percebeu que a COSEAC gosta de cobrar nessas poucas questões aí que já foram elaboradas de processo penal. Que assuntos que você pode destacar aí para os candidatos? Então, meu nobre, eu sugiro que o aluno foque bastante em inquérito policial e prisão, principalmente no tópico relacionado à prisão em flagrante. É um assunto muito comum de concurso de segurança pública, onde é muito focado para os alunos. Então, as espécies da prisão em flagrante, a diferenciação daquele flagrante forjado para o flagrante preparado, para o flagrante esperado, prorrogado. Então, assim, sugiro muito que o aluno foque nessas questões vinculadas à prisão e também inquérito policial. Tá? Então, assim, são os 2 tópicos
de bastante cobrança em concurso público quando aborda processo penal. E o que mais que você pode também sugerir? Já que são 6 questões, você trouxe aí mais ou menos 2 tópicos que podem aí, de repente, até abarcar 3, 4 questões, mas o que mais que, de repente, também vale a pena o candidato dar uma atenção especial? E uma sugestão, já que eles cobraram esse tópico ação penal, uma sugestão que eu trago aos candidatos seria a diferenciação da espécie de ação penal, se ela é pública, se incondicionada, se ela é condicionada à representação. Alguns crimes o modificaram, tá? Então, tem determinados crimes que deixaram, recentemente tivemos alteração no nosso Código Penal, e determinados crimes deixaram de ser de ação penal pública condicionada à representação e passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Então, eu sugiro um foco nessa parte específica de ação penal, se ela for condicionada à representação, em quanto tempo a vítima deve representar, a partir de qual momento, se ela não representar isso em 6 meses, o que acontece, se é decadência, se é prescrição. Então, esses tópicos específicos, eu sugiro que o candidato tenha um cuidado a mais. Tem uma coisa que eu ia destacar, mestre, você até citou isso de certa forma, né, mas o processo penal, todo direito processual, né, seja ele penal, civil e tal, ele trabalha muito com prazos, né, Sim. com recursos. Tem que ter muita atenção a esses detalhes na hora de estudar, né, de sempre anotar ali os prazos que são estabelecidos para determinado, sei lá, determinada ação, para determinado recurso. O que você pode falar sobre isso? Sim, com certeza. Prazo é primordial. Tem uma coisa clássica que o aluno confunde muito, Luiz Fernando, que é prazo de conclusão do inquérito policial e prazo de oferecimento da denúncia. São prazos distintos. Tá? Uma coisa é esse prazo para ele terminar a investigação criminal, que é justamente onde nós temos lá réu preso, réu solto, crime comum, crimes praticados na Justiça Federal e assim sucessivamente o prazo para oferecimento da denúncia. Então, essa questão de prazo, de fato, é cobrado e muito cobrado. Então, eu sugiro que o aluno faça uma tabela, que ele diferencie o prazo X do prazo Y e assim sucessivamente. Tá bom? Perfeito, mestre. Então, para a gente aqui encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí as suas últimas dicas, as suas orientações, para que os candidatos possam ter não só um grande desempenho ali em direito processual penal, mas na prova do concurso da Polícia Penal como um todo. Sim, vamos lá, Luiz. Primeiro, inicialmente, eu gostaria de agradecer por esse convite, para essa entrevista maravilhosa com os alunos, tá bom? Espero poder ter esclarecido tudo da melhor forma possível, mas a recomendação que eu dou ao candidato é foque bastante nessa reta final, esqueça esse período de final do ano que a gente sabe que é aquele período onde você tem aquela proximidade de família, mas esse é o momento, é aquele sprint final, é o momento de você estudar, focar, praticar diversas questões, porque o seu momento chegou. Esse é o seu momento. Então, o que eu sugiro ao aluno, foco bastante para que ele consiga alcançar o seu objetivo. Show de bola! Esse aí foi o professor Patrick de Paula, que trouxe aqui dicas valiosíssimas de direito processual penal para quem vai participar do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Professor, quero também aqui agradecer a sua participação no programa mais uma vez. Fica o convite aí de você voltar em uma outra oportunidade, tá legal? Tudo bem. Um grande abraço, mestre. Um grande abraço, meu nome.